Ó, o Jorge, ele tá pedindo pro senhor explicar a diferença entre carmelita e capuchinho. Os carmelitas seguem, todas as ordens religiosas seguem um determinado santo. Então, carmelitas, São João da Cruz, Santa Teresa, Santa Teresinha, os grandes aí, né? Então a gente segue a espiritualidade desses santos. Os capuchinhos, Francisco de Assis. Então é isso que muda, tá? Seguimos o mesmo Cristo, o ponto central é Cristo, então todos seguem Cristo, mas com uma vertente diferente. Então Francisco foi para uma linha mais de amor aos pobres e tantas outras coisas, e os carmelitas mais numa linha de oração, de um contato com Deus através da vida de oração. Então, ou seja, todos seguem Cristo, mas cada um através de uma espiritualidade diferente. Frei, eu pedi uma oração para você antes da gente começar, para abençoar essa live e tudo mais, e eu percebi que você orou em línguas. Isso é aceito pela Igreja Católica? Eu já participei da Renovação Carismática, a gente orava em línguas. Como que está isso hoje em dia, dos dons do Espírito Santo? Para explicar, porque muita gente vê, tanto nos evangélicos quanto nos católicos, às vezes, orando em línguas estranhas, e o pessoal às vezes pode ficar assustado, né? Olha, dentro da Igreja Católica, é totalmente aceito, sim. Mas em missa você nunca vê, né? Alguma coisa assim. É que na missa você tem um ritual próprio que deve ser obedecido, e no ritual da missa não está previsto a oração em línguas. Então não seria o lugar ideal, Sei. certo? Então eu oro em línguas quando eu rezei por você, eu oro em línguas quando eu estou lá no meu rosário rezando, Sim. eu oro em línguas sozinho, eu oro em línguas num grupo de oração. Então há vários momentos que nós podemos orar em línguas. E o que é a oração de línguas? Então, vamos lá. Agora eu vou precisar chegar aqui, não posso falar por mim mesmo não. Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Interessante a sua pergunta. Aqui. A palavra de Deus vai falar sobre o dom de línguas, tá? Então, por que a Igreja Católica não é contra o dom de línguas? Porque é bíblico. Pentecostes? Não, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14. Veja bem, empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens. Então o dom de línguas não é para eu falar com você, você não entendeu o que eu falei? Não, mas está aqui, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então quando eu orei em línguas por você, eu não orei para falar com você, eu orei para falar com Deus. É tipo de uma linguagem especial, diferente. Tá aqui, ó. Aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus, ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Tá aqui. Não é para você entender. Eu estou falando coisas misteriosas tanto para você quanto para mim, sob a ação do Espírito Santo. Só Deus entende. Não é uma outra língua que tem que ter alguém para traduzir. Não. Aí fala da profecia e tal. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ora, olha o que Paulo agora vai falar. Ora, desejo que todos faleis em línguas. Então veja que isso era muito comum na igreja primitiva. Depois, versículo 6. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, de que aproveitaria-se a minha palavra? E aí Paulo vai começar a ensinar o dom de línguas. Veja, mas eu acho que já ficou suficiente aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Ninguém é obrigado a rezar em línguas. Agora Paulo falava, ninguém reza em línguas mais do que eu. Paulo rezava muito em línguas. Então são coisas misteriosas. Você não é obrigado, mas a Igreja Católica não é contra o dom de línguas porque está aqui. Certo? Seria agora, a língua dos anjos ou não tem? Porque tem gente que fala, né, que é a língua dos anjos. Não é correto, porque os anjos não têm língua. Os anjos são seres espirituais. Então eu gosto mais de chamar a linguagem do Espírito. Tá.
os gemidos inefáveis. Então eu prefiro outra terminologia, oração em línguas, porque anjos não... Claro que quando Deus quer que eles falem, eles falam, né? O anjo Gabriel falou com Nossa Senhora, né? Mas é isso, ficou claro? Ficou. Porque a própria palavra de Deus aqui responde. Ó, o Eduardo Marques, ele perguntou aqui o seguinte, Frei, sua bênção a mim e a minha família. Como eu sei que é Deus falando comigo e não a minha mente? Boa. Poxa, essa... Boa. Meu amigo, você precisa do dom do discernimento dos espíritos. O que é o dom do discernimento dos espíritos? É a capacidade que Deus te dá de discernir se aquilo é de Deus, se aquilo é da tua cabeça ou se aquilo é do diabo. Então aquilo que está vindo à mente dele pode ser de Deus, pode ser do diabo e pode ser dele mesmo. O que vai te ajudar a saber e a discernir se essa voz é de Deus ou não? É o conhecimento da verdade. Então, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai saber se é Deus ou não que está falando com você. Por quê? Porque Deus nunca falaria para você o que contradiz a Sagrada Escritura. Já começa por aí, né? Se vai contra a Escritura... Se contradizer. Porque Deus está pedindo para... Vamos dizer que naquele casamento não podia haver separação, não tinha motivo para separação. Não, porque Deus está pedindo para eu separar. Não, mas aí você vai contra a palavra de Deus, que Jesus não falou isso. Deus está pedindo para eu sair com a novinha. Hein, Lene? Aí acho que não, hein? Você está entendendo como é fácil discernir? Então, ou é a sua voz, ou é a voz do diabo na sua cabeça, porque a palavra de Deus vai dizer, e aí em tantas passagens, o que Deus uniu, o homem não separe, papapá. Então, ou seja, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, é a melhor forma de descobrir qual é a vontade de Deus para minha vida em qualquer situação. Agora eu tenho uma pergunta aqui que a pessoa não se identificou, tá? Só que ela mandou aqui, ela fala assim, o que te faz crer que somos merecedor do perdão de Cristo? Qual pecador não voltaria a pecar de novo? Se haverá um julgamento no céu após a volta de Cristo, o tempo de arrepender não é durante a vida? Veja, tem muitas coisas nessa pergunta. Lê de novo o começo e eu vou te parar. O que te faz crer que somos merecedor do perdão de Cristo? Primeira coisa, nós não somos merecedores. Não somos merecedores. E Paulo vai dizer uma coisa, Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então Jesus não morreu por nós porque nós merecíamos, porque nós fizemos algo para merecer. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então você não é merecedor. E aquela palavra que nós, se eu não me engano do centurião, que na missa católica a gente fala todas as missas, que é: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Então assim, você não é digno, mas Deus morreu por você mesmo você sendo indigno. E isso significa o quê? Amor. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí segue. Aí ele fala que qual pecador não voltaria a pecar de novo? Sim, você pode voltar a pecar de novo, mas você vai sempre encontrar um Deus que te perdoa de novo. 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 9. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então assim, dizer que você não tem pecado seria mentiroso. E toda vez que você tiver pecado, a Bíblia está dizendo que Deus vai te perdoar. Se você se arrepender, e ela falou muito bem, essa pessoa aí, em vida. O momento de pedir perdão é em vida. Porque ela falou de julgamento aí também, não falou? Isso. Aí no final ela fala que a pessoa que mandou fala que se haverá um julgamento no céu após a volta de Cristo, o tempo de se arrepender não seria durante a vida? Exato, ela está correta. O tempo de se arrepender é durante a vida. Quem nos mostra isso é o ladrão na cruz.
um deles, na verdade os dois blasfemavam, mas no decorrer da caminhada ali na cruz, um deles se arrependeu. E o arrependimento em vida fez Jesus olhar para ele e falar o quê? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque você se arrependeu. E sobre o julgamento, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então o que você vai ter que prestar conta no dia do tribunal? De tudo aquilo que você fez enquanto você estava vivo. Tudo que você fez de bom, tudo que você fez de mal. Então você não vai pagar por nada depois de morto. Então não tem que pedir perdão depois de morto. Você tem que pedir perdão vivo das coisas que você fez. Se você pedir perdão, eu acabei de ler uma passagem que diz que Deus vai perdoar você. Então meu conselho para todos que estão escutando: você errou, você pecou, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te perdoa. Então procure o perdão dele, ele vai te perdoar e você restaura a sua vida. Lembra que ele falou para a mulher adúltera? Vai e não tornes a pecar. Vai e não tornes a pecar. Muita gente confunde, né? A vida no pecado, dizendo, Jesus andava com prostituta, andava com ladrões, como se ele andasse... Como se ele concordasse. Concordasse, exatamente, com os pecados. Que Jesus anda com o pecador não significa que ele está concordando com o pecado daquela pessoa. Mas significa que ele... Lembra de Mateus? Eu vim chamá-los à conversão. Eu não vim para os que estão doentes, para os que estão sãos. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim chamá-los à conversão. Eu vim pregar para que eles se arrependam. Então as pessoas confundem. Não é que Jesus concorda com o pecado da pessoa e pode continuar no seu pecado. A prova é que Zaqueu deixou de roubar. A adúltera deixou de adulterar. A samaritana deixou de adulterar. Todos os que se encontraram com Cristo de verdade deixaram seus pecados. Então, quando Deus se encontra com o pecador, ele não concorda com o pecador, mas ele quer chamar você a uma mudança de vida. Então, isso é lindo em Jesus. Ele se aproxima do pecador para tirar você do seu pecado. E por que ele quer tirar você do seu pecado? Porque o pecado te estraga, o pecado te faz mal. Então, Deus, como quer te salvar? Ele quer tirar você desse pecado.